Capítulo 76. Há mais uma garrafa aí. Já faz mais de 10 dias que o segundo comandante da guarda do rei foi promovido, pelo jovem rei Alexander, ao posto de número 1 do exército de Chambord. Brooke, agora, tinha controle sobre todo o poderio militar em Chambord e se tornou um dos dois gurus em Chambord, juntamente com o novo ministro-chefe Baz. Brooke cresceu rapidamente e se tornou uma das figuras mais influentes em Chambord, acima de todos exceto de uma pessoa. Mesmo os comerciantes mais ricos, que nem sequer se incomodavam em reconhecê-lo antes, agora colocavam um grande sorriso nos seus rostos, convidavam Brooke para as suas festas com frequência e lhe enviavam presentes e empregadas bonitas. As pessoas visitaram sua casa da manhã até a noite, todos os dias. As dobradiças em sua porta estavam quase desgastadas por causa disso. Se fosse qualquer outra pessoa, essa enorme mudança de status provavelmente o deixaria atordoado e ele se deixaria levar. No entanto, este guerreiro, nascido em uma família pobre, mostrou sua integridade, arrojo e flexibilidade. Para qualquer um que estivesse tentando se relacionar e fazer amizade com ele, com intenções, seu princípio era silencioso e surpreendente, ele não aceitava nem os rejeitava friamente. Ele satisfazia, suavemente, todos os que vinham à sua porta. Ele se empenhou nisso. Chambord estava atualmente muito enfraquecida após a guerra e precisava se recuperar. Além disso, em meio ano, Chambord teria de enfrentar outro desafio de vida e morte no exercício militar de Zenith. Rei Alexander disse que a meta diante deles era unir todos os poderes e forças para levantar Chambord rapidamente, com a menor quantidade de recursos. Portanto, Brooke não queria estimular quaisquer conflitos ocultos entre o jovem rei e os nobres da velha guarda. Ele tinha que manter pelo menos uma amizade superficial. Exceto por enterrar sua cabeça em corrigir assuntos militares, Brooke passou muito do seu tempo reformando o planejamento militar. Era seu principal objetivo para os próximos 30 dias. Rei Alexander tinha mencionado algumas necessidades e também, vagamente, expressou algumas ideias deslumbrantes. Brooke cuidadosamente estudou e pensou sobre essas ideias, sendo que quanto mais pensava nisso, mais animado ele ficava. Havia muitas coisas que ele nunca tinha considerado. Ele chegou até mesmo a ficar confuso e não entender quando o rei mencionou pela primeira vez, mas, lentamente, ele sentiu que essas ideias e planos eram perfeitos. Depois de adaptar essas ideias para ajustá-las à situação atual do reino, Chambord experimentaria uma enorme mudança para melhor. Claro, ao mesmo tempo em que o poder em suas mãos cresceu mais e mais, Brooke também sentiu uma enorme pressão sem precedentes. Depois que o rei Alexander voltou ao normal, sua força e visão de longo prazo aumentaram de forma espantosa. Recentemente, durante um bate-papo, em seu tempo livre, na Academia Civil e Militar de Chambord, o guerreiro número 1, Lampard, de fato admitiu implicitamente que a força do rei tinha aumentado para um nível que ele não podia sequer estimar. Até mesmo ele, provavelmente, não poderia derrotar Alexander. Isso trouxe para pessoas como Brooke e Pierce uma tonelada de pressão. Eles sabiam que, se quisessem seguir o rei e batalharem e sangrarem por Chambord, teriam de melhorar sua força. Isso era essencial. Se não pudessem acompanhar seu majestoso rei, seriam gradualmente deixados para trás e acabariam se tornando homens inúteis. Durante este tempo, os homens fortes, como Pierce e Drogba, adquiriram um conjunto de estranhos métodos de treinamento do rei e começaram a treinar intensamente todos os dias. Brooke, por outro lado, estava ocupado com assuntos militares e tinha tempo limitado para treinar. Ele gradualmente sentiu que ele estava ficando mais e mais para trás e não havia nada que ele poderia fazer. Um dia, quando Brooke estava lutando, Fê enviou seu guarda pessoal, Fernando Torres, até ele juntamente com uma ordem do rei. Senhor Brooke, Sua Majestade pediu para você ir direto ao seu palácio. Há algo muito importante que Sua Majestade quer falar com você. Brooke estava desnorteado, pois ele não se lembrava do rei lhe dizer, anteriormente, que queria discutir um assunto importante hoje. Imediatamente ele seguiu Torres até o palácio principal. Depois que ele entrou no palácio,
Ele ficou surpreso ao ver que o primeiro comandante da guarda do rei, Peter Sek, estava sentado numa cadeira e tendo uma conversa com o rei Alexander. Naquele momento, somente os dois estavam naquela sala do palácio. Haha, Brook, você chegou aqui bem a tempo. Tenho algo muito importante que quero que vocês dois vejam. Depois de ver a chegada de Brook, Fei riu enquanto descia do trono adornado por duas estátuas de monstros parecidos com leões. Ele bateu no ombro de Brook e, ao mesmo tempo, abriu sua palma. Sek e Brook sentiram algo quando, em frente de seus olhos, uma pequena garrafa verde apareceu na palma de Fei. Um líquido verde estava armazenado na garrafa de cristal alongada, ele tinha um leve toque de poder mágico. Isso é! Tanto Sek quanto Brook ficaram admirados. Hehe, esta é uma poção de energia poderosa em que eu, recentemente, coloquei as mãos. Fei explicou com um disparate. Ele falou orgulhosamente. Mas eu prefiro chamá-la de poção Hulk. Hehehe, esta é uma poção extremamente mágica. Fei pausou um pouco para criar mais suspense. Poção Hulk. Esse nome é muito estranho. Brook podia sentir um poder mágico escondido dentro da poção. Imediatamente ele perguntou: Majestade, qual é o efeito especial desta poção? Naturalmente, hehehehe, tem o efeito de aumentar, instantaneamente, a força de alguém por algumas vezes. Fei queria se exibir. Parece com a poção furiosa que os farmacêuticos magos fazem, mas a diferença entre a poção Hulk e aquela poção furiosa de baixa classe é que o efeito é permanente. Melhoria permanente. Sek e Brook ficaram espantados. Eles olharam para a poção na mão de Fei e ofegaram involuntariamente. Como isso é possível? Poderia ser uma das poções épicas das lendas. Dentro das classes de magos no continente Azeroth, havia um ramo de farmacêuticos magos. Esses farmacêuticos magos podiam criar um monte de poções estranhas. As poções tinham muitos efeitos diferentes e, devido às diferenças nos efeitos e nos materiais necessários para cada poção, elas eram ranqueadas desde as mais inferiores até as mais altamente classificadas, de nível épico. Todas tinham efeitos incríveis, sendo que algumas poções épicas registradas poderiam melhorar permanentemente a força de alguém. Mas essas eram todos itens de lendas. As poções épicas só poderiam ser criadas por farmacêuticos magos de nível épico, além do que eles também precisariam de um monte de matérias-primas raras e preciosas, de tal forma que ainda seriam consideradas raras mesmo pelos impérios superpotentes de nível 8 e 9 no continente. Fei, casualmente, tirou uma poção que ele alegou ter o mesmo efeito que as poções épicas, então Sek e Brook, naturalmente, tiveram dificuldade em acreditar em seus olhos e ouvidos. Ah! Poção épica. Como é possível? Eu não tenho nenhuma dessas preciosas matérias-primas para fazer tal poção. Fei leu uma tonelada de livros na Biblioteca Real, então ele sabia sobre as poções épicas de que os dois estavam falando. Ele revirou os olhos e rejeitou essa ideia enquanto sorria. Hehe, embora a poção Hulk tenha um efeito tão poderoso, tem um efeito colateral aterrorizante, é por isso que eu hesitei por um longo tempo antes de dizer a vocês sobre isso. Se vocês puderem suportar o efeito colateral, então o resultado final seria definitivamente satisfatório. A poção está aqui, se vocês quiserem. Vocês podem decidir entre vocês se querem experimentá-la. Terrível efeito colateral. Brook e Sek se entreolharam em uníssono. O choque em seus olhos diminuiu um pouco. Eles acreditavam nessa explicação muito mais, pois se a poção não tivesse quaisquer efeitos colaterais e pudesse melhorar sua força de forma permanente e sem falhas, então esta poção Hulk seria, definitivamente, classificada como uma das poções épicas das lendas. Seria muito preciosa. Brook hesitou por alguns segundos e, de repente, levantou a cabeça e disse: Deixe-me experimentá-la. A data do exercício militar do Império Zenith estava se aproximando cada vez mais.
Chambord não podia cair mais na posição dos reinos afiliados, portanto, se perdesse neste evento, seu reino desapareceria. Apesar de Chambord ter 2 trunfos, Lampard e Rei Alexander, o exercício militar era baseado na pontuação total para os 10 jogos. Não havia como o reino depender apenas dos 2. Se Chambord quisesse uma vitória completa, a força de outras pessoas tinha que melhorar também. O tempo estava apertado, para Gordon Brook, que estava se concentrando em aumentar sua força e lutar ao lado do rei. A poção na frente dele poderia ser perigosa, mas talvez pudesse ser sua última e única oportunidade. Brook tomou sua decisão e estendeu a mão para a garrafa de poção verde. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 76.2. Há mais uma garrafa segunda. Contudo, Voxos. Peter Sek, que estava parado em silêncio ao lado de Brook, de repente se moveu primeiro e agarrou a poção Hulk antes de Brook. Ele puxou a tampa da garrafa e a bebeu-a inteira. Você! Brook entrou em pânico. Sek só foi perdoado há pouco mais de 10 dias pelo rei e mal saiu da prisão de ferro masmorra de água vivo. Ele ficou doente em função do ambiente úmido escuro e da tortura na prisão, então seu corpo estava muito fraco. Seus 2 redemoinhos de energia, que representavam sua força e status de guerreiro de 2 estrelas, foram despedaçados e arruinados pelos métodos viciosos do ex-ministro Bazir. Toda a sua energia tinha, na maior parte, desaparecido e sua força caiu significativamente. Embora pudesse recuperá-lo e voltar a ser um guerreiro de 2 estrelas, levaria um longo período de tempo. O corpo de Sek estava num estágio muito fraco, sendo assim, tomando esta poção Hulk que tem um efeito colateral aterrorizante, se ele não fosse capaz de suportar, sua vida poderia até mesmo ser. Brook sabia que Sek fez isso porque não queria que ele assumisse o risco, sendo que foi por isso que ele tomou a poção em primeiro lugar. Nesse momento, Brook estava muito nervoso. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia olhar fixamente para Sek. Ele nem se atrevia a piscar os olhos, porque tinha medo de que pudesse perder alguns sinais de perigo. Fei, do outro lado, estava secretamente rindo para si mesmo descaradamente. Depois de alguns segundos, os efeitos colaterais que estavam preocupando Brook finalmente apareceram. No início, uma luz verde brilhante apareceu na testa de Sek, entre suas sobrancelhas. Emitia um poder mágico indescritível. Então, começou gradualmente a espalhar-se para baixo de uma maneira nebulosa. A luz verde tornou-se cada vez mais densa e logo a cabeça de Sek foi tingida de verde, até mesmo seus cabelos ficaram verdes. Era muito estranho. Ao mesmo tempo, gotas de suor, do tamanho de grãos de feijão, começaram a escorrer pela sua testa verde enquanto os músculos de seu rosto começaram a se contrair inconscientemente. Claramente, ele estava sob uma dor inimaginável. Brook ficou chocado. Ele virou a cabeça e olhou para Fei. Nesse momento ele descobriu que Alexander não estava em pânico. Em vez disso, ele tinha um leve sorriso no rosto. Isso acalmou Brook um pouco. Ele reprimiu suas preocupações e continuou observando o estado de Sek. A luz verde estava ficando mais densa e começou a se espalhar no corpo inteiro de Sek. A partir de sua cabeça, rapidamente cobriu o pescoço, peito, cintura, braços, mãos e pernas. Depois de algumas dezenas de segundos, o primeiro comandante da guarda do rei, Peter Sek, ficou totalmente verde. Até seus cabelos estavam brilhando como uma jade. Esta condição era semelhante a ficar envenenado por toxinas exóticas. O que mais preocupava Brook era que ele podia ver, claramente, que era como se houvesse algo vivo debaixo da pele de Sek, que estava perfurando e expandindo por todo o corpo, criando muitas protuberâncias. As veias azuis inchavam e o suor escorria como chuva. Este processo parecia extremamente doloroso. Esta poção Hulk é surpreendente. Sek está ficando cada vez maior. Brook pensou. Fei teve um calafrio quando viu isso.
Fei chegou a usar a poção sobre si mesmo, quando estava fazendo os experimentos, e a dor das mudanças do corpo era insuportável. Era como ter dezenas de milhares de formigas rastejando através de seu corpo e devorando cada pedaço de seus músculos, ou tendo alguém cortando sua carne, pedaço por pedaço, e fritando todo o seu corpo. Embora Fei fosse forte, ele não queria experimentar essa dor infernal novamente. Isto era especialmente verdadeiro porque a poção Hulk não era eficaz em Fei. Depois de mais meio minuto, a expressão dolorosa no rosto de Sek atenuou um pouco e a densa luz verde se apagou. Nesse momento, uma sensação poderosa saiu do corpo de Sek. Brook estava muito familiarizado com essa sensação. Muitas vezes sentia essa sensação do rei Alexander. Era a sensação de uma força física absoluta de tirar o fôlego e intensa como se fosse de um dragão. O que mais o surpreendeu foi que essa sensação foi ficando cada vez mais forte. Isso significava que a força no corpo de Sek estava aumentando exponencialmente. Depois de mais um minuto, o verde em Sek era quase insignificante e a sensação de aumento da força finalmente parou. Sek exalou profundamente e finalmente abriu os olhos. Ele observou seu corpo e sentiu a força perdida há muito tempo. Esta força era ainda mais poderosa do que sua força anterior em seu auge. Ele estava tão animado que as lágrimas encheram seus olhos. Antes, quando seus redemoinhos de energia foram destruídos por Bazir, ele se sentiu sem esperança e pensou que ele iria se tornar um homem inútil, mas agora a luz da esperança brilhava através das nuvens escuras. Ele imediatamente se virou e se ajoelhou diante de Fei e disse com uma excitação incontrolável em seu rosto: Obrigado, Sua Majestade! Eu estou recuperado, eu posso sentir a força monstruosa em meu corpo, e os canais de energia em meu corpo alargaram por algumas vezes. Eu serei capaz de restaurar a minha energia de um guerreiro de 2 estrelas, no meu estado de pico, em menos de meio ano. Sek estava tão animado que suas frases não faziam sentido. Depois de algumas observações grosseiras, Sek tinha entendido completamente o efeito da poção Hulk. Embora seus redemoinhos de energia não tenham voltado, sua força física e a firmeza de seu corpo haviam atingido um nível inimaginável. Ele poderia lutar contra um guerreiro de 2 estrelas com pura força física. O efeito não parou por aí. O que o fazia mais animado era que os canais em que a energia fluía, através de seu corpo, foram ampliados por algumas vezes. Isso significava que, quando ele começasse a treinar sua energia, sua velocidade de melhoria seria mais rápida do que outros guerreiros comuns, por várias vezes. O efeito real da pequena poção Hulk era muito superior às poções épicas das lendas. Fei disse calmamente com um rosto sério: Peter, não fique tão feliz. O terrível efeito colateral da poção Hulk ainda não passou completamente. Ah! Sek e Brook, que finalmente estavam aliviados, ficaram surpreendidos novamente quando ouviram isso. Que outros efeitos secundários existem? É esta luz verde. O verde em seu corpo ainda não desapareceu completamente. De acordo com meus cálculos, precisa de 3 a 5 dias para desaparecer completamente. Sek perguntou com um rosto estranho. Sua Majestade, é este o terrível efeito colateral que você estava falando antes? Sim, sim. Fei segurou seu riso e assentiu firmemente. Esse verde demorará muito tempo a desaparecer. Não é aterrorizante. Mas logo depois que ele disse isso, ele não podia segurar mais e começou a rir alto como um garoto que tinha apenas pregado uma peça em alguém com sucesso. Neste momento não havia traços de seu temperamento condizente com um rei. Sek e Brook sentiram que estavam prestes a desmaiar. Isso conta como um efeito colateral aterrorizante. Brook, eu. Sek estava um pouco envergonhado neste momento. Ele estava originalmente preocupado com o efeito colateral aterrorizante, e tomou a poção antes que Brook pudesse reagir. Ele queria assumir os riscos sozinho. Quem sabia que o rei só estava brincando? Agora, parecia que ele tinha tirado a oportunidade de Brook para se tornar mais forte.
Não importava se eram méritos ou títulos oficiais e posições, Brook merecia mais. Sek imediatamente lamentou sua ação. Senhor Sek. Brook ainda estava acostumado a chamar seu ex-líder de senhor. Você está preocupado sem motivo. Se Chambord conseguir outro guerreiro poderoso e aumentar suas chances de ganhar no próximo exercício militar de Zenith, então não importa quem tome esta poção. As palavras de Brook eram realmente sinceras e não pareciam falsas ou superficiais. Sek não sabia o que dizer. Fei, do lado, assentiu secretamente. Ele sabia que havia escolhido a pessoa certa. Este guerreiro de uma estrela era justo, confiável e tinha integridade. A melhor parte de tudo era que ele era extremamente leal a ele. Na verdade, vocês não precisam entrar em pânico, hehehe. Enquanto Fei estava falando, ele sacudiu o pulso e outra garrafa de poção Hulk apareceu em sua mão, como se tivesse saído do nada. Eu tenho mais algumas garrafas desta poção. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 77. Teleporte na vida real. Sek e Brook estavam prestes a enlouquecer. Ambos olharam para Fei chocados. Neste momento, eles finalmente sabiam que tinham sido enganados pelo jovem rei e tudo era uma piada amigável. Brook, excitado, bebeu a outra garrafa da poção Hulk. Em suas experiências anteriores, Fei havia experimentado a poção em animais como galinhas, porcos e vacas, bem como em alguns prisioneiros hediondos do corredor da morte. Ele tinha acumulado uma boa compreensão sobre os efeitos, dosagem, efeitos colaterais e efeitos a longo prazo. Depois de experimentar uma dor indescritível, Brook ganhou um enorme impulso na sua força. Sua força física era suficiente para enfrentar um guerreiro de 2 estrelas. Os canais de energia em seu corpo também se expandiram. Isso teria um efeito mais significativo a longo prazo, pois significava que Brook, que era mediano em termos de treinamento de energia, de repente se tornou um gênio. Para maximizar a eficiência da poção Hulk seria necessário treinar. Sendo assim, resquícios da poção ainda permanecia armazenado em seus corpos. Ao olhar para eles de perto, o verde na pele de Brook e Sek ainda podia ser visto. Eles olharam um para o outro e riram. A capacidade do rei de conseguir continuamente tais poções com efeitos grotescos tinha chocado imensamente Brook e Sek. Se essa informação vazasse, muitas pessoas iriam lutar e até mesmo começar uma guerra para obter essas poções. Eles agora sabiam por que o rei falava com eles em particular, exceto pelo guarda pessoal de Fei, Fernando Torres. Todos os outros guardas tinham sido dispersados. Poção Hulk é surpreendente, mas não acumula, por isso só funciona uma vez. O efeito será mínimo se vocês tomarem de novo. No entanto, vocês não devem relaxar no treinamento. Eu tenho algumas poções extras na mão, mas não há muito. Todas elas são para a melhoria da força total de Chambord. Vocês dois são os que eu mais confio, bem como aqueles que tomaram a poção Hulk primeiro. Lembrem-se, este assunto deve ser mantido confidencial e nunca poderá ser exposto. Sobre seu aumento de força, pensem em maneiras de explicar. Precisamos ser muito cuidadosos neste assunto. Vocês sabem exatamente o porquê disto. Depois desta agitação, Fei voltou para seu trono no alto das escadas, adornado com as estátuas de leões. De repente, mudou novamente para o modo paladino. A aura sagrada e imponente de um paladino de nível 12 preencheu, instantaneamente, o salão. Uma sensação majestosa surgiu no salão. Nesse momento, Fei havia restaurado o prestígio superior de um rei, controlando tudo como um deus inviolável. Depois de ouvir as palavras de Fei, Brook e Sek finalmente souberam que eram os primeiros a beber a poção Hulk. Seus corações estavam cheios de gratidão e eles sentiram seu sangue ferver. Ambos se ajoelharam e disseram em uníssono: Tenha certeza, Sua Majestade. Ninguém vai saber sobre isso. Fei assentiu com satisfação. Logo após, ele abriu a mão e uma outra garrafa da poção Hulk apareceu em sua palma.
Ele a impulsionou para fora e a aura de um paladino de nível 12 envolveu a poção que lentamente voou até a mão de Brook. Fei continuou. Quando você voltar, escolha imediatamente 200 soldados leais e com origens confiáveis. Em seguida, dilua esta garrafa de poção Hulk em 4 barris de água limpa e dê para os 200 soldados nos próximos 3 dias. Desta forma, embora eles não vão receber o mesmo benefício que vocês dois receberam, ainda será um bom impulso na força e físico dos soldados. Lembre-se, estes 200 soldados serão a força de elite que participará do exercício militar imperial de Zenith. Não podemos ter qualquer tipo de descuido. Eles devem ser cuidadosamente selecionados, a lealdade vem em primeiro lugar, a capacidade vem em segundo lugar. Seria melhor se todos eles fossem nascidos em Chambord. Brook, depois de terminar esse processo, entregue esses soldados ao comandante Sec e deixe-o treiná-los e dirigi-los. Quero que vocês dois construam uma invencível força de ferro para Chambord nos próximos 6 meses. Vocês dois podem conseguir isso. Sim, Sua Majestade. Não haverá, absolutamente, nenhum problema. Brook segurou a poção com força, como se estivesse segurando a chave de um tesouro incomparável. Ele disse com total confiança. Com a ajuda desta poção Hulk, que é até mesmo superior às poções épicas das lendas, podemos absolutamente construir uma força de elite com um poder apavorante. Com isso, nossas chances de vitória no exercício militar, daqui a meio ano a partir de agora, vai aumentar muito. Até mesmo Sec, que estava taciturno, assentiu animadamente e disse: Sua Majestade, Peter Sec garante que vamos construir uma invencível força de ferro em menos de 6 meses. Fei assentiu. Ele não estava preocupado sobre acidentes que poderiam ocorrer ao usar a poção Hulk. Antes, quando ele estava testando a poção Hulk, ele descobriu um fenômeno satisfatório independentemente de ser humano ou animal, depois de tomar a poção completa e suportar alguns minutos de dor extrema, pior do que a morte. Todos aqueles que foram sujeitos ao teste tinham adquirido um enorme impulso na própria força, instintivamente. Desenvolveu uma profunda dependência em relação a Fei, o que os tornou mais leais a ele. Era como as emoções que as crianças tinham em relação aos pais. Depois de alguma reflexão profunda, Fei acreditava que esse fenômeno foi causado pela fraca energia espiritual na poção. Quando todas as poções Hulk foram criadas, todas continham alguma energia espiritual fraca nelas, como se elas tivessem vida e tivessem alguma intimidade em relação a Fei, assim como um recém-nascido que é ligado à sua mãe. Parecia que aquela fraca energia espiritual afetava, silenciosamente, a alma dos usuários das poções e aumentava sua lealdade em relação a Fei. O assunto da poção Hulk tinha chegado ao fim. Nos 10 minutos seguintes, Fei e Brook conversaram sobre a restrição do exército de Chambord. Fei não era algum tipo de gênio militar, então ele apenas resumiu, brevemente, alguns princípios de suas memórias e conhecimento da Terra. No entanto, inspirou profundamente Brook. Durante o bate-papo, Sec também deu algumas ótimas recomendações. Fei percebeu que este primeiro comandante da guarda do rei também era muito talentoso em assuntos militares. Durante a conversa, Brook alegremente encheu 3 peles de animais com notas. Depois de ver que estava ficando tarde, Brook e Sec se levantaram e se curvaram quando saíram do palácio. Finalmente, apenas Fei e seu guarda pessoal, Fernando Torres, permaneceram no local. Depois que ele sentiu os olhos brilhantes travados em suas costas, Fei se virou e viu Torres, ansiosamente, olhando fixamente para ele. Fei sabia o que ele estava pensando e perguntou diretamente: Fernando, você também quer uma garrafa de poção Hulk para aumentar sua força? Torres hesitou um pouco. Ele sabia que a poção era extremamente valiosa e limitada. No entanto, ele não foi capaz de resistir à tentação do poder e ajoelhou-se respondendo honestamente: Vossa Majestade, é minha maior honra poder segui-lo. Quero lutar por Vossa Majestade, mas sou fraco demais, eu até tenho dificuldade em segurar uma espada, portanto, peço a Vossa Majestade que me conceda uma garrafa de poção Hulk. Uma poção Hulk será sua, mas eu não posso dar a você agora.
Fei gesticulou Torres para levantar-se enquanto ele continuou. O efeito desta poção é significativo, mas a poção em si é extremamente brutal. Uma pessoa comum não é capaz de aguentar a dor insuportável durante o processo de transformação do corpo. Se você desmaiar, ela irá danificar seu corpo severamente. Tanto o Sr. Brook quanto o Sr. Sek são guerreiros fortes, que lutaram numerosas batalhas, e eles têm a força básica e a resistência mental necessárias para lidar com o processo doloroso e beneficiar-se com o êxito da poção. Você, por outro lado, ainda é muito fraco e não pode suportar o impacto brutal da poção. Se eu lhe der a poção agora, seria um desserviço. Para você alcançar rapidamente o requisito mínimo necessário para tomar a poção, vai encontrar Percy e Drogba. Treine com eles de acordo com o método que eu lhes dei. Assim que seu corpo se tornar forte o bastante, eu lhe darei a poção. Depois de ouvir a explicação de Fei, a expressão no rosto de Torres passou da decepção inicial para a esperança. Ele apertou os punhos excitadamente e disse: Obrigado, Majestade. Eu irei encontrar o Sr. Percy agora. Depois que ele disse isso, o garoto loiro se virou e saiu correndo do salão. Fei olhou para as costas do rapaz e riu baixinho. Depois de suas observações nos últimos 2 dias, ele concluiu que Fernando Torres tem um grande potencial. Ele é esperto, pensativo, corajoso e honesto. Ele tem todas as qualidades necessárias de um verdadeiro guerreiro. Ele também cresceu em Chambord e é leal ao reino. Ele enxerga Fei como um ídolo e o adora como um deus. Fei não tinha razão para não promover esse jovem. A única coisa que o segurava era que Torres ainda era muito jovem, então Fei queria o afiar um pouco mais primeiro. No entanto, o dano brutal da poção de que Fei estava falando era verdadeiro, ele não exagerou nem um pouco. Em suas experiências anteriores, havia um total de 18 carneiros, 33 porcos, e numerosos pequenos animais como galinha, patos e gansos que haviam morrido por causa da poção. Mesmo a maioria dos prisioneiros hediondos que Oleg trouxe para Fei, que estavam no corredor da morte, morreram durante o processo de transformação do corpo. Este era o lado ruim da poção. Fei sentou-se no salão um pouco mais e pensou em tudo o que tinha acontecido, se assegurando de que nada fosse deixado de lado. Ele exalou lentamente enquanto mudava para o modo bárbaro. Depois de olhar ao redor, e ter certeza de que ninguém estava por perto, ele olhou para o espaço aberto na frente dele e inexplicavelmente sussurrou: Helena, você pode vir agora. Assim que terminou, soou um ligeiro zumbido. Um pequeno flash de brilho azul apareceu no meio do ar e cresceu cada vez mais. Logo, formou uma enorme porta azul em formato oval. Gradualmente, estabilizou-se enquanto a luz azul circulava em sua superfície. Na verdade, era um portal do mundo diablo. Então, uma bela figura surgiu, lentamente, através do portal e apareceu no palácio do rei. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 78. Líder supremo do acampamento dos trapaceiros. Seu cabelo vermelho era como uma nuvem de fogo que ardia no ar. Numerosos símbolos místicos estavam gravados no conjunto da delicada armadura e um poder mágico circulava em sua superfície. As botas compridas, de couro branco, cobriam os joelhos como se fossem videiras se espalhando. Suas coxas lisas estavam expostas, esbeltas e bonitas, eram brancas como a neve e exalavam um encanto deslumbrante e sedutor. A saia de batalha azul celeste cobria seus quadris redondos e sedutores. Sua cintura era como um salgueiro balançando, tão delgada que podia ser agarrada com apenas 2 mãos. Seu peito saliente se destacava na armadura de couro leve. Seu rosto fabuloso fazia as pessoas sentirem-se culpadas quando a olhavam. Seu temperamento era 3/10 apático, 3/10 elegante e 4/10 impressionante. Esta era Andelish Helena, uma valquíria, austera e inviolável, e a mais bonita mercenária em todo o mundo diablo. Ela entrou silenciosamente pelo portal como se estivesse viajando pelo espaço e pelo tempo. Ela apareceu no salão e parou na frente de Fei. A beleza de Helena havia florescido.
Por muito tempo, desde que a última flor mercenária, Andariels, inimaginavelmente se apaixonou pelo senhor do terror Diablo, tornando-se um demônio, ninguém no continente foi capaz de ser considerado como uma flor entre as mercenárias, até que a elegante Helena nasceu. Esta jovem guerreira mercenária rapidamente conquistou todo o continente com sua beleza e bravura. Senhor Fei, eu ouvi sua convocação do acampamento dos trapaceiros. Helena curvou-se e saudou Fei da mesma maneira que as pessoas no mundo diablo saudaram seu rei. Você tem algo que queira que eu faça? Helena, você pode me chamar de Alexander de agora em diante. Fei apontou para uma cadeira de pedra ao lado dele. Ele sorriu e perguntou: Sente-se. Diga-me, como foi? Acho que você já deve ter contado à sacerdotisa Cara e ao líder Caixa tudo sobre este mundo, certo? Sim. Transmiti a informação aos dois líderes de acordo com o seu comando, Alexander, Sua Majestade. Helena rapidamente se acostumou com o nome Alexander. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, ela passou da surpresa e choque inicial para uma tranquilidade serena. Ela entendia, completamente, a posição e o status de Fei neste mundo. Quando ela foi, acidentalmente, convocada por Fei para o continente Azeroth, através do portal, há aproximadamente 10 dias, Helena ficou chocada com a tranquilidade e a beleza deste mundo. Não havia monstros ou demônios, não havia invasões e não havia poluição dos poderes malignos do inferno. Havia apenas apuro, água doce, plantas exuberantes e verdes montanhas saudáveis. Tudo aqui era próspero e florescente, literalmente não tinha nenhuma diferença entre este lugar e o paraíso que todos falavam no mundo de Diablo. Helena se apaixonou por este mundo à primeira vista. Nos últimos 10 dias, ela pôde vir ao castelo de Chambord durante 4 horas todos os dias e, com a permissão de Fei, ela observou e estudou tudo em Chambord. Isto incluiu as regras deste mundo, a identidade de Fei como rei, o status de Chambord e a rotação entre o dia e a noite, do sol e da lua. Depois que ela entendeu tudo, com a permissão de Fei, Helena passou todo o seu conhecimento para os dois líderes no acampamento dos trapaceiros, Akara e Kasha. E, ótimo! Obrigado pelo seu trabalho duro. Oh, certo, mais tarde alguém te levará a um lugar. Por favor, observe esse lugar cuidadosamente e me diga suas descobertas. Fei não se comportava como um rei na frente de Helena em tudo. Ele, casualmente, entregou-lhe uma grande maçã vermelha e sorriu. Então, os líderes Akara e Kasha já tomaram alguma decisão sobre minhas propostas anteriores. Ambos concordaram. No entanto, a líder Akara espera que Chambord possa ajudar ao acampamento dos trapaceiros, um pouco, em termos de alimentos. Helena ficou surpresa. Ela rapidamente pegou a maçã no momento em que um traço de vermelhidão aparecia em seu rosto branco, ao mesmo tempo em que ela abaixou a cabeça e respondeu: Oh, comida! Eu só posso tentar ver se é possível converter comida para o mundo diablo. Fei pensou sobre isso e disse: Sobre este assunto, vou discutir pessoalmente com eles mais tarde. Neste momento, os guardas do lado de fora do palácio gritaram para informar a Fei que o diretor Oleg tinha chegado e estava esperando lá fora. Deixe-o entrar. Assim que terminou de falar, o diretor Oleg entrou apressado. Seu rosto estava vermelho e toda a gordura em seu rosto estava tremendo, como se algo grande tivesse acontecido. Ele humildemente se ajoelhou e rastejou mais alguns passos para frente, até chegar a Fei. Ele se curvou ao chão para saudar Fei enquanto sorria e falava com adoração. Estou aqui para relatar a Sua Majestade, ótima notícia, hahaha, a nova prisão está oficialmente completa e pronta para ser usada imediatamente. Enquanto ele estava falando, ele rapidamente notou Helena, que estava sentada ao lado de Fei. Seu coração ficou instantaneamente chocado com a beleza desta flor mercenária. No entanto, Oleg não tinha intenções malignas e luxuriosas. Por um lado, ele sabia claramente que esta menina, provavelmente, teria um relacionamento íntimo com o rei Alexander.
ele podia dizer pelo modo como ela estava olhando para Sua Majestade. Além disso, Oleg era um guerreiro de uma estrela, sendo assim, ele vividamente sentiu o poderoso nível de Helena, que era muito maior do que uma estrela. Ele também entendeu, apenas olhando, o valor de sua armadura mágica cheia de símbolos. Todas essas coisas, claramente, disseram para Oleg matar qualquer tipo de pensamentos sujos. Ele não podia ofender a garota na frente dele, caso contrário ele morreria dolorosamente. Depois de ouvir o relatório de Oleg, Fei assentiu com satisfação e disse: Ótimo, você fez um bom trabalho. Estou feliz. Agora organize alguns carcereiros e transfira todos os prisioneiros da prisão de ferro Masmorra de Água para a nova prisão. A partir de hoje, selaremos completamente a Masmorra de Água. Ninguém pode entrar sem minha permissão. Seu comando é minha vida, Sua Majestade. Oleg estava animado para receber o elogio de Fei. Ele falou alto para anunciar sua lealdade. E, mais uma coisa. Senhora Helena é minha amiga. Fei estava prestes a usar a palavra confiável subordinada ou confidente, mas ele sentiu que a palavra amiga era mais adequada. Ele continuou. Depois que você terminar de transferir os prisioneiros, leve Helena para a prisão de ferro Masmorra de Água para uma visita. Lembre-se, não faça perguntas. Volte para o palácio sozinho, depois que ela terminar. Tem algumas grandes recompensas para dar a você. Deus te abençoe, Rei brilhante e misericordioso. Os dentes de Oleg estavam prestes a quebrar devido à excitação depois que ele ouviu que havia recompensas. Depois de se encontrar com o rei com mais frequência, ele tinha uma compreensão ainda mais profunda do caráter de Fei. Uma vez que Fei disse que havia recompensas grandes, isso significava que as recompensas deviam ser coisas boas. Em seguida, outra série de elogios foram feitas a Fei. Helena, apenas siga, aquele lugar é um pouco estranho. Você vai descobrir que lá tem um enorme portão de ferro preto. Não entre nele por enquanto, está bem. Helena levantou-se, acenou com a cabeça e seguiu o diretor Oleg para fora do palácio do rei. Depois de ver os dois saírem pelo portão do salão, Fei lambeu os lábios e esfregou as têmporas. Havia muitas coisas para fazer nesses dias. Embora ele estivesse delegando várias tarefas para Brook e Bass, ele ainda estava extremamente ocupado e mal tinha tempo para respirar. Havia uma leve fragrância de mirtilos ainda no ar. Ela foi deixada por Helena quando estava no salão. A luz do sol dourado passava pelas imensas estátuas de deuses de pedra e brilhava no palácio. Fei se banhou à luz do sol, fechou os olhos e cheirou a maravilhosa fragrância. Seus pensamentos, nesse momento, se tornaram fluentes e alegres como nunca e sua memória voltou até 12 dias atrás. 12 dias atrás. Depois de Fei desenhou 10 conjuntos de roupas masculinas e femininas e assustou sua noiva bonita com um design de sutiãs, ele não tinha nada para fazer. Portanto, ele experimentou se comunicar com a voz fria e misteriosa em sua mente e voltou para o mundo diablo. Mundo Diablo Acampamento dos Trapaceiros. Assim que ele pisou no acampamento dos trapaceiros, ele foi cercado por alucinantes elogios ao seu redor. Ele olhou ao redor e ficou surpreso ao descobrir que a sacerdotisa Cara e a líder militar Caixa tinham feito todos no acampamento a se ajoelharem e orar devotadamente no lugar onde ele deixou o Mundo Diablo pela última vez. Quando viram sua chegada, todos se levantaram e começaram a aplaudir incessantemente. Senhor Fei, você finalmente voltou! Um sorriso apareceu no velho rosto de Akara, ao mesmo tempo em que Caixa e as outras pessoas olhavam fixamente para Fei, em excitação. Expressões de respeito e admiração estavam nos rostos de todos. Fei raramente via essas expressões nos NPCs. E, o que aconteceu? Fei não sabia o motivo para o entusiasmo dos NPCs. Essa situação rara fez sentir como se essas pessoas queriam algo dele. Senhor Fei. Você matou a líder demônio Andariels e abriu o caminho do continente Rogue para o leste.
De acordo com o juramento de sangue do pacto de nossos antepassados, você agora é o líder supremo. Helena, que estava ao lado dele, o notificou serenamente. Eu agora sou o líder supremo do acampamento dos trapaceiros. Fei ficou surpreso. De repente ele se lembrou. Quando ele estava saindo do mundo diablo pela última vez, Helena mencionou isso para ele. Ele se virou e olhou para a cara, Caixa e outros, sem tentar esconder sua alegria. É verdade. Eu agora sou realmente o líder supremo do acampamento dos trapaceiros. Sim, é verdade. Embora Cara quisesse bater seu rosto com a ponta dos seus sapatos, depois de ver a expressão insolente e sem vergonha de Fei, o assunto estava relacionado ao pacto de seus antepassados, então ela não podia ser desobediente. Ela teve que responder pacientemente. Pessoas como Caixa e Charcy também concordaram com a cabeça para confirmar. Hahaha, isso significa que eu não tenho que pagar pelas poções e pergaminhos da Cara, ou pela contratação dos mercenários de Caixa, ou para adquirir equipamentos e itens de Charcy. Hahaha. O riso de Fei era muito desavergonhado, essa era sua natureza. Esta ideia traiçoeira e desavergonhada apareceu em sua cabeça imediatamente após saber que agora ele era o líder supremo. Uma grande vida estava se agitando sedutoramente em suas mãos, como se já fosse certo. Fei já podia, inclusive, sentir o cheiro. Contudo, isso é impossível. Mesmo com o pacto de nossos ancestrais, o líder supremo não poderia conseguir tudo de graça no acampamento. Senhor Fei, tenho que avisar que, como líder supremo, você tem o poder de conduzir todos no acampamento, e você também tem o poder de restringir a todos. No entanto, você também tem a obrigação de proteger e lutar por todos, cada edifício, cada vaca, mesmo cada frango. Há muito tempo eu disse que tudo neste mundo é equilibrado, claro, para mostrar respeito ao líder supremo. A partir de hoje, você pode comprar de qualquer um pela metade do preço, incluindo minhas poções e pergaminhos. A Cara disse enquanto rangia os dentes. Suas palavras destruíram o sonho de Fei de conseguir tudo de graça. E metade do preço. Fei esfregou o queixo decepcionado. Ele não tinha escolha senão assentir e dizer: embora ainda seja caro, metade do preço é um grande negócio. Honorável Fei, estamos planejando começar o ritual no altar de testemunho dos nossos antepassados. Depois do ritual no altar, você se tornará oficialmente o líder supremo no acampamento dos trapaceiros. Caim separou a multidão e saudou Fei com uma bengala na mão. De acordo com as lendas do acampamento dos trapaceiros, todo líder supremo pode adquirir 3 habilidades lendárias milagrosas do grande Deus. O momento é perfeito. Vamos começar o ritual no altar rapidamente. Fei percebeu que tudo no mundo diablo estava indo para uma direção desconhecida. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 79. O altar dos ancestrais e as 3 habilidades lendárias milagrosas. O que surpreendeu Fei foi que o altar dos ancestrais não estava num local óbvio no acampamento dos trapaceiros. Sob a orientação de Akara, Fei e outros membros do acampamento foram até a sua pequena tenda que estava localizada no canto sudoeste do acampamento. Fei tinha estado aqui inúmeras vezes. Frascos quebrados e jarras que tinham musgo e videiras crescendo sobre elas estavam espalhados por toda a parte. O ar, perto da tenda, cheirava acre, era o cheiro de diversas poções incompletas. A tenda de Akara era muito pequena e até um pouco esfarrapada. Fei tinha questionado, mais de uma vez, como esta pequena tenda poderia acomodar uma pessoa, mesmo que essa pessoa fosse pequena e magra como a sacerdotisa Akara. No entanto, desta vez ele ficou atordoado. Fei abriu a boca quando viu Akara, Caixa e Caim curvando suas costas e entrando na tenda um a um. Ele ficou extremamente curioso. Existe uma caverna secreta subterrânea na tenda. Se não, como poderia a pequena tenda caber tantas pessoas? Logo,
Quase todos do acampamento dos trapaceiros tinham entrado na tenda. A boca de Fei se abriu ao máximo. Helena cutucou Fei com sua pequena e fria mão. Senhor, devemos ir agora. Fei tinha que entrar lá. Ele estava até mesmo planejando rastejar se não houvesse espaço suficiente. No entanto, depois de dobrar as costas e entrar na tenda, ele olhou para cima e ficou extremamente chocado. Como alguém poderia chamar este lugar de uma barraca? Era, definitivamente, um magnífico e grande palácio. Era uma paisagem ampla. Fei estava agora num enorme salão ligado a um longo corredor, o qual Fei não conseguia sequer enxergar o fim. Cadeiras e mesas estavam dispostas no salão e haviam muitas portas ao longo dos dois lados do corredor, de tal forma que Fei não podia contar quantos quartos havia. Isso é magia espacial. Após o curto momento de choque, Fei rapidamente compreendeu o que estava acontecendo. Era muito louco. A tenda áspera de Akara era a entrada de um enorme espaço incomparável. Através desta pequena tenda, Fei entrou num espaço que ele nunca tinha visto antes. Mas depois de algum pensamento profundo, era apenas normal ao acampamento dos trapaceiros ter um lugar tão misterioso. Afinal, o acampamento existia há mais de milhões de anos. O acampamento já existia quando a guerra de milhões de anos atrás, entre o céu e o inferno, já tinha começado. Após acumular riquezas e recursos ao longo da história, se o acampamento fosse tão pobre quanto parecia e só tivesse poder e recursos insignificantes, então o acampamento já teria sido arrasado ao chão pelos demônios e monstros. Não havia nenhuma razão para que a Corvo Sanguinária, o Ferreiro, o Paladino Griswald e a chefe final Andariels não tivessem acabado com este lugar. Havia apenas uma razão do porquê deste acampamento ter sobrevivido durante as guerras, batalhas e eventos históricos. O poder. Era óbvio que o acampamento dos trapaceiros tinha um poder desconhecido e que Fei não estava ciente dele. Enquanto todos caminhavam mais adiante no palácio, eles passaram por um salão que parecia ser para reuniões. Fei ainda não conseguia ver o fim do corredor. Akara e Kashi estavam na frente da multidão. Elas estavam caminhando muito lentamente e Fei queria alcançá-las. Mas neste momento, algo estranho aconteceu. Ele descobriu, incrivelmente, que quanto mais rápido ele corria, mais a distância entre eles aumentava. Logo, ele só conseguia ver a figura vaga de Akara. O que está acontecendo? Fei ficou perplexo. Senhor Fei, o tempo e o espaço neste lugar é invertido. Quanto mais lento você vai, mais longa a distância real que você irá percorrer. Você não tem que andar tão rápido. Helena, que estava sempre ao lado de Fei, sussurrou para avisá-lo. Fei ficou surpreso, mas finalmente compreendeu o segredo deste lugar. Fei deu a Helena um sorriso agradecido e começou a caminhar lentamente. Ele descobriu que estava avançando mais rápido do que quando estava correndo. Embora ele só estivesse dando pequenos passos, as portas e os quartos estavam passando por ele como vento. Ele sentia como se estivesse andando numa esteira rolante que se deslocava rapidamente na mesma direção. Fei desacelerou seus passos ainda mais, como se estivesse se movendo a um passo de caracol, mas sob as regras deste espaço misterioso, ele se moveu ainda mais rápido. Num piscar de olhos, Fei tinha magicamente alcançado a sacerdotisa Akara, que estava andando devagar e liderando todos na frente. Uau, tal espaço mágico é hehehe, para onde vamos? Fei tentou iniciar uma conversa. O altar dos ancestrais. A resposta da sacerdotisa foi concisa. E, o quão longe nós ainda temos que ir? Nós, já chegamos. Akara fez uma pausa enquanto dizia. Fei olhou para frente e seu pequeno e frágil coração ficou chocado novamente. No final do corredor, um enorme e amplo espaço misterioso surgiu do nada. Nele, um altar magnífico, de 30 ou 40 metros de altura, feito de pedra preta permanecia tranquilamente no meio desse espaço, como um arranha-céu. O diâmetro deste altar era maior do que 50 metros e estava disposto em camadas de uma pedra preta desconhecida. Havia um total de 9 níveis, sendo que quanto mais alto era o nível, menor era o espaço, semelhante a um bolo de casamento preto.
Havia um fino conjunto de escadas, nos 4 lados do altar, que conduziam ao elevado 9º nível, no qual apenas cerca de 4 ou 5 pessoas caberiam. Olhando para o altar de longe, era possível perceber que as pedras, em todos os níveis, estavam completamente gravadas com misteriosos e profundos padrões e símbolos mágicos. Pareciam videiras se espalhando e palavras de uma língua desconhecida. Além dos padrões mágicos, havia também inúmeras pinturas antigas, cujo conteúdo era diverso. Havia demônios hediondos, monstros enormes, guerreiros lutando e magos entoando cânticos. O altar inteiro era preto. Permanecia imponente naquele espaço e transmitia, ao seu redor, um sentimento de ser antigo, como se estivesse silenciosamente contando a misteriosa história que estava enterrada na poeira do tempo, mas, simultaneamente, mostrando a crueldade e a natureza terrível do tempo. Fei podia claramente sentir uma insinuação de uma magnífica pressão emitida pelo altar e que enchia todo o espaço ao redor. Este é o altar do pacto de nossos ancestrais. A sacerdotisa Cara disse com uma rara expressão solene em seu rosto. Tinha até mesmo um pouco de santidade, como se o altar fosse um santuário supremo em seu coração. Ela disse a Fei: depois que você subir no altar, pelas escadas do leste, e alcançar o 9º nível, orando devotadamente, Deus lhe dará 3 habilidades milagrosas. Vá em frente, Senhor Fei. Depois que ela disse isso, a Cara e outros residentes do acampamento dos trapaceiros se ajoelharam no chão e começaram a entoar uma canção, numa linguagem antiga e misteriosa, extremamente profunda. Uma espontânea atmosfera sagrada cercou a todos, energia sagrada visível emergia de seus corpos e lentamente injetava-se no altar preto, como meteoros que arrastavam uma longa cauda atrás deles. Fei subiu no altar, passo a passo, pela fina escada de pedra que estava localizada no lado leste. Quando finalmente chegou ao 9º nível, o altar negro sob seus pés parecia ter terminado de absorver energia santa suficiente, proveniente dos corpos das outras pessoas, e gradualmente novas mudanças ocorreram. A partir do nível mais baixo do altar, cada nível começou a rodar e girar sob um padrão estranho e inexplicável, como se fosse um instrumento precioso que estava calibrando para combinar com uma forma de onda misteriosa. A sensação de atmosfera antiga surgiu novamente e foi ainda mais forte desta vez. Fei se forçou a suportar o enorme choque, e calmamente, observou tudo o que estava ocorrendo. Todas as coisas acontecendo na frente dele estavam completamente além de sua imaginação. Esses incidentes nunca ocorreram no jogo mais familiar de Fei na Terra. Neste momento, algumas coisas estavam se desenvolvendo numa direção que estava fora das memórias de Fei. De repente, bum! Um barulho de terra quebrando soou e o altar preto, sob os pés de Fei, finalmente parou de girar. Tudo à vista de Fei mudou, como se o altar tivesse sido teleportado para outro lugar. Pessoas como a Cara, que estavam ao lado do altar, tinham desaparecido. Era como se o altar inteiro tivesse se movido para o espaço entre as estrelas por alguém que tinha poderes ilimitados. Fei olhou ao redor e encontrou estrelas brilhantes por toda a parte. Ele perdeu totalmente o senso de direção, norte, leste, sul, oeste, ou para cima ou para baixo, não havia como distinguir. Fei sentia que estava num vácuo cósmico. Antes mesmo que Fei pudesse absorver essa surpresa, subitamente, um feixe de luz branca brilhou do nada e cobriu todo o seu corpo. Era semelhante ao feixe que brilhava sobre ele quando subia de nível, mas o poder e a pressão deste feixe eram muito maiores do que os feixes de luz brancos que ele experimentou anteriormente. Por um momento, todos os sentidos de Fei foram obstruídos e apenas uma voz fria e majestosa ecoou em sua mente. Deus Supremo, infinitos anos, infinito espaço, tempo de eternidade, de acordo com o juramento de sangue da aliança dos ancestrais, Fei, humano frágil, você matou Andariels, um dos 4 gurus do inferno, e você receberá 3 milagrosas habilidades dos deuses poderosos. Estas 3 habilidades milagrosas são aprender, dar e convocar. Humano, prepare-se para aceitar o dom dos deuses.
Assim que a voz fria e majestosa terminou, o feixe de luz branco começou a ondular e varrer o corpo de Fei, incessantemente. Este processo foi como ser anestesiado durante uma cirurgia. Fei não sentia nenhuma dor ou coceira, mas ele podia sentir claramente as mudanças incríveis em cada célula do seu corpo. Abaixo do altar. Senhora cara, ele, poderia ter ocorrido algum acidente. 3 horas já se passaram. Vendo o enorme altar completamente oculto na esfera de luz branca, expressões de ansiedade e aflição apareceram no rosto de Helena. Ela não podia deixar de perguntar, impacientemente, para a líder espiritual do acampamento. Helena, minha filha, não se preocupe, está à vontade de nossos antepassados e Deus. A cara olhou para a flor mercenária, que estava um pouco inquieta ao lado dela, e um sorriso veio em seu rosto. Ela consolou Helena com uma expressão gentil que Fei nunca viu antes. Nas lendas do acampamento dos trapaceiros, cada flor mercenária encontraria o homem que mudaria sua vida para sempre. Andariel conheceu Diablo e você conheceu Fei. Isto é o que a roda da fortuna já havia preparado para vocês. Helena, minha filha, eu posso prever o seu futuro, todos vocês. Bun. Enquanto a cara falava, soou um alto barulho em seu ouvido. Ela fez uma pausa e olhou na direção em que o barulho veio, como todos os outros. A esfera de luz branca, que encobria o altar, estava desaparecendo lentamente. Nesse momento, todos podiam ver tudo no altar novamente. No alto das finas escadas, Fei, que acabou de terminar todo o ritual, estava descendo passo a passo. Uma expressão animada apareceu no rosto de Helena enquanto ela corria em direção a Fei. Depois de observar Fei com cuidado e ter certeza de que ele estava ileso, seu coração, que até então estava disparado, finalmente diminuiu o ritmo e ela suspirou de alívio. Um sorriso exausto também apareceu em seu branco, suave e puro rosto. Estou bem, relaxe. Fei sentiu a preocupação da moça e riu enquanto segurava e apertava sua pequena e fria mão. Helena estava extremamente envergonhada. Ela corou e lutou para escapar da mão grande de Fei e rapidamente baixou a cabeça e voltou para a multidão. Depois de tomar o mesmo caminho de volta para fora da barraca de Akara, restava apenas cerca de meia hora de tempo dentro do mundo Diablo para hoje. Fei não saiu correndo do acampamento para matar mais monstros. Em vez disso, ele ficou no acampamento e conversou com Akara e Kasha, as duas líderes do acampamento, além do homem com barba branca e obsceno, Caim. Ninguém sabia sobre o que eles falaram e ninguém sabia que tipo de habilidades miraculosas Fei tinha adquirido. Depois disso, quando Fei deixou o mundo Diablo novamente, os moradores do campo viram uma expressão de alívio sem precedentes no rosto de Akara. Anterior próximo. Comentários. Meio The King capítulo 80. Habilidade milagrosa, convocar. No mesmo dia em que Fei saiu do mundo Diablo, ele descobriu que Angela e Emma tinham sido convidadas pela princesa Tanasha para irem novamente até sua residência. Ele sentia que esta princesa mais velha do Império Zenith era muito interessante. Ela nunca se mostrou em Chambord desde sua chegada. Mesmo quando Fei executou alguns cavaleiros e o vice-capitão da Legião de Canonização Real de Zenith, ela não apareceu e nem disse nada. Como comandante da Legião de Canonização Real, ela não pediu a Fei que se encontrasse com ela. Como se estivesse de férias, em vez de se preparar para formalmente coroar Fei como o rei de Chambord, ela não mencionou a canonização e preferiu se aproximar da futura rainha Ângela. Ela, frequentemente, enviou seus servos para convidar Ângela para vir até a sua residência. Fei não se preocupou com isso. Ele não temia que a princesa mais velha fosse tomar Ângela e Emma como reféns, ele tinha um instinto vago sobre isso. Pelo menos por enquanto, a atitude da princesa de Zenith em relação a Chambord era idoneia. Fei estava muito ocupado. Extremamente ocupado. Fei tinha dois objetivos de curto prazo. Um deles era aumentar sua própria força e o outro era aumentar a força de Chambord. Ele poderia alcançar o primeiro objetivo indo para o mundo Diablo, e ele poderia usar a poção Hulk para alcançar seu segundo objetivo.
A única coisa decepcionante era que a taxa de sucesso de Fei ao tentar encontrar a poção Hulk era muito baixa, menos de 4%. Além disso, essa poção só era eficaz em pessoas que têm determinada força. Por exemplo, Zack e Brook, que eram guerreiros de estrelas, foram capazes de obter um aumento de suas forças através da poção, até mesmo pessoas mais fracas, como o mercenário magro e alto que estava detido na prisão de ferro Masmorra de Água, também poderiam se beneficiar da poção. No entanto, se um homem comum, como o velho e elegante Bass, tomasse a poção, ele explodiria em pedaços somente após alguns segundos depois de tomá-la. Pessoas comuns não conseguiam lidar com a dor da transformação do corpo e sentiriam como se seus órgãos e músculos internos estivessem sendo rasgados. O que Fei experimentou na última vez que ele entrou no mundo Diablo foi sem precedentes. O chamado Pacto de Sangue da Aliança dos Ancestrais, o misterioso espaço dentro da tenda de Akara e o altar negro nunca apareceram na memória de Fei sobre o jogo Diablo na Terra. A partir desse ponto, tudo no mundo Diablo parecia desviar-se de sua prévia experiência no jogo. Inclusive, isso fez com que Fei questionasse se matar monstros e subir de nível no mundo Diablo era realmente um jogo, ou se havia algo a mais encoberto pelo jogo. Fei ficou pensando, a noite inteira, sobre as 3 habilidades milagrosas aprender, dar é convocar. Quando Fei adquiriu as 3 habilidades milagrosas no altar negro, no mundo Diablo, ele não soube como usá-las imediatamente. Em outras palavras, quando Fei estava embutido no misterioso feixe de luz branca no altar, exceto por limpar seu corpo e aumentar seu vigor e firmeza, Fei não teve nenhum outro ganho substancial. A voz fria e misteriosa só disse a Fei que ele precisava descobrir o método de ativar as habilidades e os seus efeitos no futuro. Dependeria, puramente, de sua inteligência e sorte. Talvez ele fosse capaz de compreendê-los imediatamente, bem como ele pode não ser capaz de compreendê-los até o final de sua vida. Droga, essa resposta irresponsável é muito ruim. Pensou Fei. Depois de uma noite pensando nesse assunto e nenhum resultado, Fei começou a questionar a autenticidade das 3 habilidades milagrosas. Os antepassados do acampamento poderiam ter criado tudo isso apenas para motivar seus descendentes. No entanto, na madrugada do dia seguinte, algo milagroso aconteceu. Fei, acidentalmente, desencadeou a habilidade milagrosa Convocar. Ele efetivamente abriu um portal e convocou a mercenária Helena do mundo Diablo para o mundo real. Ele ficou em êxtase naquele momento. Fei estava completamente surpreso. Não foi só porque ele acionou Convocar, mas foi mais porque o sol ainda não tinha nascido, então as pessoas no mundo Diablo ainda não tinham se levantado. Portanto, quando Helena foi convocada através do portal, ela não estava vestindo muita roupa. Assim, ele tinha conseguido uma ótima visão de seu corpo. Os arcos redondos esboçaram para fora uma das mais belas cenas do mundo, uma beleza com o cabelo levemente desarrumado e a expressão sonolenta em seu lindo rosto. Fei estava quase petrificado e seu nariz quase começou a jorrar sangue. Helena, do outro lado, obviamente não tinha acordado completamente ainda e estava meio adormecida. Alguns segundos depois, a linda arqueira finalmente percebeu a situação em que estava. Ela gritou e encobriu o peito com os braços, olhou fixamente para Fei com raiva por um segundo, e correu de volta para o mundo Diablo, antes que o portal no palácio do rei pudesse fechar. Depois que ele se recompôs do breve choque da visão desta beleza incomparável, Fei rapidamente começou a tentar se lembrar de suas ações e palavras antes de disparar a habilidade Convocar. Depois de pensar um pouco, ele determinou algo, apesar de permanecer incrédulo sobre isso cerca de alguns segundos antes do portal aparecer. Ele subconscientemente tinha murmurado: se apenas Helena estivesse aqui, talvez ela poderia me ajudar a descobrir isso. Foi então que o milagre tinha ocorrido. Um portal oval azul apareceu depois de um leve barulho de zumbido, semelhante a quando ele usou um pergaminho do portal da cidade. Depois disso, a quase nua Helena apareceu. Fei descobriu a chave para usar essa habilidade com sucesso e, excitadamente, experimentou várias vezes. Naturalmente, depois de cerca de 20 segundos, ele conseguiu abrir o portal e convocar Helena do mundo Diablo novamente. Fei ficou apenas um pouco decepcionado porque, desta vez,
Helena estava definitivamente preparada. Ela estava completamente vestida e blindada quando viajou pelo portal e apareceu na frente de Fei. Fei ficou extremamente feliz depois desse sucesso. Ele, então, tentou chamar todos do acampamento, incluindo a sacerdotisa Cara, a líder militar Caixa e a ferreira Charcy. No entanto, Fei ficou surpreso ao descobrir que ele não era capaz de convocar mais ninguém do acampamento dos trapaceiros para o mundo real, somente Helena. A razão específica disso era desconhecida. Depois de um dia inteiro de tentativas e erros, ele chegou a algumas conclusões. Devido a uma razão desconhecida, a habilidade milagrosa convocar só funcionava com Helena. Além disso, o processo e método de convocação era bastante simples. Quando Fei quisesse, ele podia abrir um portal oval azul no meio do ar e convocar Helena do mundo Diablo para o mundo real. É claro, havia algumas restrições. Primeiro de tudo, convocar só estava disponível em modo bárbaro. Em seguida, convocar consumiria mana. Com a mana de um bárbaro de nível 16, Fei só conseguia convocar Helena 3 vezes. Depois disso, ele teria que beber uma poção de mana antes de convocá-la pela 4ª vez. Assim, um comportamento inconsciente por acaso revelou uma porção do fino véu cobrindo a habilidade milagrosa convocar. Fei sabia que convocar era classificada como uma habilidade milagrosa, por isso deveria ser capaz de convocar mais do que apenas Helena. Logicamente falando, pessoas como a Cara e Caixa, líderes do acampamento, poderiam ser convocadas também, mas por algum motivo, ele não era capaz de fazê-lo. Exceto pela habilidade convocar, as outras duas habilidades milagrosas, aprender e a dar, que ele tinha adquirido no altar preto, ainda não tinham manifestado seus segredos interiores para ele. Depois que Fei passou mais de 10 dias tentando decifrá-los, ele ainda não conseguiu nenhum resultado. Não havia nenhuma pista, então ele não sabia o que fazer. No entanto, Fei não entrou em pânico. Ser capaz de convocar Helena para o mundo real já era uma agradável surpresa para Fei. Helena era uma arqueira mágica de nível 14, semelhante a um guerreiro de 3 estrelas no continente Azeroth. Para Chambord, isso significava um acréscimo de um mestre forte que poderia facilmente inclinar o equilíbrio na escala da vitória. No exercício militar, marcado para daqui a meio ano a partir de agora, devido à existência de Helena, Fei praticamente garantiria outra vitória nas 6 competições individuais. Afinal, havia cerca de meio ano até lá, sendo que a força de Helena poderia aumentar significativamente lutando e subindo de nível ao lado de Fei no mundo Diablo. Nos dias seguintes, Fei convocou Helena para Chambord. Embora houvesse um limite de tempo de 4 horas por dia, isso não impediu a linda mercenária de observar e mergulhar no mundo real, como uma viajante extremamente sedenta que encontra um lago e bebe a água num deserto. Nos olhos de Helena, a calma e bela Chambord não era diferente do paraíso descrito nas lendas ancestrais do acampamento. Quando ela entrou no reino Chambord e olhou para fora da janela pela primeira vez, ela se apaixonou por esse reino. Este é um belo paraíso. Senhor Fei, se for necessário, eu estou disposta a sangrar e morrer por esta terra, assim como eu lutei pelo acampamento dos trapaceiros. Helena sentia na face o calor do pôr do sol de Chambord enquanto ela dizia isso a Fei com um sorriso. Fei assentiu. Ele sentia o mesmo que Helena. Ele se apaixonou e ficou profundamente obcecado com esta bela e pacífica terra. Nos dias seguintes, Helena fundiu-se com Chambord numa velocidade surpreendente. A única questão era que Helena não se mostrava a ninguém em Chambord, exceto por Fei. Mesmo quando ela viu a pura e cristalina Ângela e soube que era a noiva de Fei, ela simplesmente suprimiu sua repentina tristeza e se ocultou. Até cerca de 30 minutos atrás, ninguém sabia que uma perigosa arqueira mágica, que tinha a mesma força de um guerreiro de 3 estrelas, tinha aparecido em Chambord. Atualmente no Palácio do Rei, Diretor Oleg foi o primeiro chambordiano a saber da existência de Helena. Pode-se até mesmo dizer que ele foi o primeiro azerotiano que soube da existência dela. Embora este filho da P*** seja um bajulador e tenha medo de morrer, sua sorte parece ser melhor do que todos. Pensando sobre Oleg, Fei sentia-se um pouco estranho.
Fei finalmente soube por que os imperadores, nos tempos antigos, usavam ministros e oficiais corruptos e eloquentes, mesmo conhecendo estas suas características. Por alguma razão, Fei sentia-se mais seguro ao usar esse tipo de pessoas, como Oleg, para completar algumas tarefas, do que se usasse pessoas como Brook. Fei estava sentado no salão executivo no palácio do rei por um tempo, e de repente, se lembrou que Helena mencionou que o acampamento dos trapaceiros estava precisando de alimentos. Ele ordenou a um guarda que colhesse algumas sementes de trigo de inverno, e, em seguida, as colocou em seu cinto de armazenamento. Após calcular a hora e saber que levaria um tempo para Oleg e Helena voltarem do labirinto subterrâneo, na parte de trás de Chambord, ele dispensou os guardas e usou alguma mana para abrir um portal no palácio do rei, e então ele entrou no portal. Quando a figura de Fei desapareceu no portal oval azul, todo o portal desapareceu imediatamente. Não havia nenhuma flutuação mágica deixada no quarto. Era como uma bolha estourando, sem deixar vestígios. No segundo seguinte, Fei chegou no acampamento dos trapaceiros através do portal. Este era um subproduto de uma das 3 habilidades milagrosas, Convocar, desde que ela foi desencadeada pela primeira vez por Fei. Se ele quisesse entrar no mundo diablo, a partir daquele momento, ele não precisava se comunicar com a voz fria e misteriosa em sua cabeça. Tudo o que ele tinha que fazer era usar um pouco de mana, abrir um portal para o mundo diablo e entrar. Antes, ele só podia entrar no mundo diablo com sua mente em seu sono e matar monstros para subir de nível, mas agora ele poderia entrar no mundo diablo com seu corpo físico. A primeira coisa que ele fez quando entrou no mundo diablo não foi encontrar-se com a cara e caixa, mas abrir o cinto de armazenamento do seu bárbaro e olhar dentro dele. Fei ficou feliz, pois ele descobriu que o pequeno saco de sementes de trigo de inverno, que ele colocou no cinto de armazenamento, não tinha desaparecido. Isso significava que eu posso realmente trazer itens do mundo real para o mundo diablo. Esta descoberta excitou Fei. Tudo indicava que isso não se aplicava apenas ao pequeno saco de sementes. Ele poderia trazer quaisquer itens importantes com ele do mundo real para o mundo diablo. Anterior próximo. Comentários.